Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui naquele nosso momento da meditação e da oração e contamos mais uma vez com a sua presença aqui neste horário e através desse sistema que nós encontramos para poder conversar com nossos irmãos, meditar na Escritura Sagrada juntos. E com toda certeza você já tem a sua Bíblia aí do lado para consultar as referências que nós estaremos dando aqui, para que você possa constatar que nós estamos aqui baseado na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, procurando interpretá-la da forma como deve ser interpretada, sem qualquer outra pretensão, a não ser de ajudar a você a crescer cada vez mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom e nos permite momentos como estes, né? É uma pena que você não pode se dirigir a mim pessoalmente agora, mas você pode, através do nosso WhatsApp, depois fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, para que nós possamos cada vez mais ter a mente aberta e compreensível aquilo que a Escritura Sagrada realmente ela quer dizer. Nós estamos aqui diante de um livro que é bastante simbólico, ele tem muita simbologia, muita tipologia, porque foi a forma que João encontrou para mostrar coisas que não existem aqui na Terra e que ele viu na glória. E falar de coisas que não existem neste mundo só através de comparações, que foi justamente o que ele fez no livro do Apocalipse, né? Ele viu coisas que não existem em nosso dia a dia, em nosso meio, mas ele encontrou uma forma muito boa. E Deus, através do seu Espírito Santo, que foi enviado para nos guiar e nos ensinar em toda a verdade, com toda certeza é o maior interessado em que você entenda a Escritura Sagrada. A Bíblia foi um livro enviado por Deus para o coração do homem. Não é algo abstrato, não é algo escondido, não. Nós precisamos tão somente ter paciência e pesquisar que nós encontraremos as respostas corretas. Mas antes de falar do texto de hoje, onde nós paramos ontem, nós temos aqui uma pergunta de alguém que está com algumas dúvidas, porque hoje a internet ela fervilha de ponta a ponta, você pesquisa no Google, você vai verificar pessoas que querem dar uma interpretação bíblica numa coisa fora de contexto. E muitos têm perguntado se Emmanuel Macron, que é o ministro da França, ele é o anticristo, se ele será o anticristo, não é? E, na realidade, isso se prende a uma falta de conhecimento muito forte. Por quê? O anticristo não se manifestará dessa forma, não. Desde que eu me entendo como crente, é que existem tantas perguntas. Levanta-se uma pessoa no cenário do mundo, já diz que é o anticristo. Vê ali um chip, já é o anticristo. Vê o código de barra, já é o anticristo. Não é desta maneira, né? Alguns tempos atrás era o Barack Obama que era o anticristo. E agora o Emmanuel Macron. Agora, verifique que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Isso aqui é uma coisa mais do que lógica e já temos explicado aqui. Eu quero apenas ler um texto bíblico na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses para que você verifique aqui a sequência desses acontecimentos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha a sequência dos fatos. Sem que primeiro venha a apostasia, tá? E seja revelado o homem da iniquidade. Um dos pontos principais para que ele possa se manifestar é justamente essa apostasia que vai haver na terra. Prosseguindo para depois voltar aqui, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo muito grande, muito forte, muito poderoso que impede a ação do anticristo enquanto a igreja estiver na terra. Primeiro, é a apostasia. Apostasia. Explicamos na nossa meditação de ontem o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E só abandona a fé quem tem fé. Agora eu falo aqui de fé genuína em Deus. Porque a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é fé em kardecismo, não é fé em idolatria, não é fé na opulência, não é fé no poder econômico, não. E os únicos elementos da face da terra que tem esta fé genuína é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra aqui ainda neste mundo. Agora, quando a igreja for tirada, pronto, a apostasia está implantada, porque os que tinham fé foram tirados do planeta. Então ele pode ter agora livre acesso, porque no momento, inclusive, porque quem impede a ascensão dele também é a presença do Espírito Santo através da igreja. E se o Espírito Santo, que é o nosso divino Eliezer, ele vai pegar a noiva, vai conduzi-la até a presença do noivo, então, meu filho, depois que a igreja for tirada da terra, então ele pode se manifestar, ele pode entrar lá no templo que já vai ser reconstruído, ele pode fazer o que quiser, mas enquanto a igreja estiver na terra, então ele não pode se manifestar. Então declarar que A ou B já é o anticristo, dizer que Emmanuel é Macron, é o anticristo, isso é falta de entendimento bíblico. Porque aqui está lógico que temos uma sequência. A igreja ainda está na terra. Agora, quando nós nos encontramos com o Senhor dos ares, pronto. Com a igreja foi a fé. E sem fé, implanta-se a apostasia no planeta Terra, que é uma fonte de impedimento do anticristo hoje se manifestar, é a fé. De maneiras que nós vamos ter um cuidado muito grande naquilo que nós estamos falando, né? Deixe de estar dando ouvido a esta porção de baboseira que tem por aí, pessoas ganhando dinheiro, fortuna, com mensagens enganosas, mensagens que não têm qualquer sentido bíblico. Então, vamos com paciência, se segure em Cristo, leia a palavra, medite na Escritura e viva hoje a sua vida em Cristo Jesus. Muito bem, então apenas esta resposta, esse esclarecimento para irmãos que estavam aí com essa dúvida cruel, né? Porém, agora vamos voltar para o nosso livro do Apocalipse, que nós estamos dando sequência aqui neste magnífico livro que tem nos trazido orientações grandiosas com respeito ao tempo do fim. Esta questão do anticristo, eu ainda vou falar com detalhes ainda quando chegarmos lá no capítulo 13. Por enquanto, estamos aqui no capítulo 6. Abra a sua Bíblia
e acompanhe conosco a meditação na Escritura Sagrada. Bom, ontem nós falamos que no capítulo 4, a igreja, ela foi arrebatada, ela viu uma porta aberta no céu, uma voz que chamava, a igreja sobe e se reúne ali onde Deus está, em volta do trono. E forma-se ali algo realmente extraordinário. Um tribunal é implantado ali naquela hora. Jesus Cristo toma o livro que está na mão daquele que está sentado no trono e ele passa a ser o juiz, o supremo, que vai estar ali com a sua igreja para esse grande julgamento que nós vimos aqui ontem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, onde o apóstolo São Paulo declara: não sabeis vós que os santos, eles vão julgar o mundo? Eu sou santo, santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você que já nasceu de novo é santo. Então eu e você, a igreja, na glória, diz aqui a Bíblia, que os santos hão de julgar o mundo. E quando é que isso vai acontecer? Não é agora. No atual sistema, a igreja não tem essa capacidade, não tem essa condição. A nossa condição hoje é de pregar que Jesus Cristo salva, cura e batiza. É pregar que hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã ele será o juiz de toda a terra. Então, nós entendemos dessa forma. Não sabeis vós que os santos, ou seja, Jesus no trono, a igreja com ele, forma-se aquele tribunal, conforme o profeta Daniel, ele esclareceu no capítulo 7, versículos 9 e 10, que eu vou ler mais uma vez para você, para refrescar a sua memória, de como é que esse tribunal vai ser instalado ali em cima, para julgar este mundo. Não pense você que a atividade da igreja termina no dia do arrebatamento. Não, como eu falei, a restauração, a redenção, não é simplesmente do ser humano, não, mas é de toda a criação que geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. No capítulo 7, 9, declara o seguinte, Daniel falando: continuei olhando, até que foram postos os tronos. João viu no capítulo 4, 24 tronos representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Cordeiro, a igreja no seu todo representada por esses 24 anciãos. E aqui Daniel declara que vi tronos, no plural. E o ancião de dias, que é o Senhor Jesus Cristo, se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhares e milhares o serviam, crente de todas as eras, de todos os lugares, de todos os tempos, que foram resgatados, que estão agora na glória. Diz aqui que milhares de milhares o serviam, e de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Para que é que serve tribunal? Para que é que serve uma operação desta forma, dessa natureza? Justamente para julgar. Julgar quem? Este mundo tenebroso, esse mundo impenitente, este mundo pecaminoso, este mundo mergulhado na miséria do pecado, que não quer saber de Cristo, que zomba dele, lança uma figura em plena praça pública do carnaval e o diabo lá sugando com aqueles seus garfos. Aí está, é isso que os homens querem, é isso que eles fazem. E agora chega esse momento, vai chegar a hora dessas coisas imorais serem julgadas. E vai ser julgada por aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele enxerga, ele sabe, ele conhece. Ninguém se esconde da presença
dele. Então, o que nós observamos é que esse tribunal, ele foi instalado lá em cima. E quando nós falamos aqui para vocês que os 4 cavaleiros do Apocalipse, que nada mais é do que a igreja que foi arrebatada, e lá em cima, nesse tribunal, ela se divide em 4 partes, representada pelo cavaleiro, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, tá? A igreja se divide ali para efeito de atividades, para efeito de trabalho. É o que vai acontecer depois que a igreja subir. Nós, Cristo conosco ao seu lado, seremos protagonistas desse grande julgamento. Cristo julga e a igreja executa as suas ordens. Muitas pessoas dizem assim: pastor Jorge, mas essa situação desses 4 cavaleiros aqui é um negócio muito pesado, é muito duro. Você já viu julgamento ser coisa leve? Você sabe o que é condenar uma pessoa à prisão perpétua? Você sabe o que é julgar um delinquente, um assassino, um criminoso, um violento? Não é coisa fácil, não é de qualquer maneira. O julgamento, quando veio com os antediluvianos, sobrou 3 pessoas. O julgamento, quando veio em Sodoma, salvou apenas Ló e suas filhas e seus genros. E o terceiro e último julgamento que está vindo aí, irmão querido, isso vai ser algo sem precedente. Porque o que este mundo tem plantado, o que ele tem semeado, ele vai colher no momento preciso. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isto também ele vai ceifar. É o que vai acontecer. Então a igreja está ali na glória, não é nada de cavaleiro, disso, aquilo outro, simboliza a igreja. A igreja, no plano de Deus, ela tem uma ação poderosa. Você não pode imaginar o papel fundamental da igreja na redenção. Nós pensamos que o papel da igreja é dar um folhetinho aqui, pregar o evangelho ali, salvar uma pessoa ali. Meu filho, o trabalho da igreja vai muito mais além do que simplesmente a pregação do evangelho para resgatar desde já o pecador. A igreja, ela estará naquele local com Cristo no julgamento para resgatar também a criação inteira, extirpar o pecado do mundo e estabelecer o reinado de Cristo aqui na face da terra. O apóstolo São Paulo, ele fala desse mistério oculto em Deus, e para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, dos poderes e das potestades do céu. Olha só. Então, os principados e potestades com todo o seu séquito vai compreender o poder de Deus através da igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Irmão querido, a redenção, ela vai muito mais além daquilo que você possa imaginar. O nosso papel aqui na terra hoje é um, e depois do arrebatamento será outro, de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas nós temos aqui a igreja em sua missão representada por esses 4 cavaleiros, como nós vimos ontem. Alguns dizem que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, outros que é o anticristo, mas nós mostramos que a igreja é representada por este cavaleiro do cavalo branco que vem vencendo para vencer. O cavaleiro do cavalo vermelho, preto e amarelo da mesma forma. Porém, o que nos chama a atenção aqui nesse momento é por quê? Que o primeiro cavaleiro a agir aqui, a ser enviado, é o cavaleiro do cavalo branco. Por quê? Irmão querido, isto aqui vem obedecendo a oração de um servo de Deus no passado, chamado Abacuque. Abacuque, ele, no seu livro, ele viveu numa época pior do que a que nós vivemos hoje, imoralidade, violência. Ele clamava, ele pedia, até que Deus respondeu para ele e disse: calma, meu filho, eu vou castigar este povo. Eu vou trazer aqui uma nação violenta,
Uma nação que promulga as suas próprias leis para chicotear este povo. Eu vou fazer uma obra que vai estourar os tímpanos daquele que ouvirem. Eu vou trazer o caldeu para chicotear a nação de Israel naquela época. Abacuque ficou abismado. Mas como, Senhor? Como é que o Senhor vai trazer um povo mais pecador para castigar o teu povo que é menos pecador? Eu não estou entendendo. Mas eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia e vou ver o que é que o Senhor vai fazer. E naquele momento Deus deu para Abacuque o telescópio do futuro, mostrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios, a sua trajetória na face da terra, a destruição no ano 70, a morte dos judeus durante o nazismo, mostrou toda essa situação, mas também ele vai mais além e mostra a restauração deste povo no reino milenar aqui na terra. E quando Abacuque viu Israel no seu apogeu aqui no milênio, ele disse: Senhor, eu vi as tuas obras e fico alarmado. Aviva a tua obra. No decorrer dos séculos faz ela notória. Eu só te peço uma coisa, na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira que vai se abater sobre este mundo durante a grande tribulação, ela será precedida por uma onda da misericórdia de Deus. De que forma? É justamente através deste cavaleiro do cavalo branco. Olhe só qual é a missão deste cavaleiro do cavalo branco. Eu quero que você continue no Apocalipse e vamos agora ao capítulo 14 e preste atenção ao que nós temos escrito aqui neste capítulo, para que você possa entender com clareza o que a Bíblia está nos declarando. Capítulo 14. De outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Pulando para o versículo 9. Seguiu-se este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado de dia e de noite, com enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Preste atenção. Jesus declarou, e os evangelistas, eles anotaram isso, quando Jesus Cristo declarou que o evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Você lê a Bíblia, você presta atenção nos detalhes das palavras? Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas dizem que Jesus não pode vir agora, porque o evangelho não foi anunciado no mundo inteiro ainda, por isso que ele não pode vir. E quem foi que disse que para Jesus voltar é preciso que o mundo inteiro esteja evangelizado? Não foi isso que ele disse? Ele declarou que o evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Fim é uma coisa e arrebatamento é outra coisa. Entendeu? Fim é uma coisa e arrebatamento tem que acontecer antes do fim. Então, se eu tenho sinais do tempo do fim, significa que Jesus Cristo está às portas. Por que dizer que esse evangelho será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim? Agora eu pergunto para você, como é que o evangelho pode ser pregado no mundo inteiro, hein? Como? A ordem que Jesus Cristo deu de pregar o evangelho a toda criatura já fazem 2000 anos.
Na década de 70, quando a população da Terra era de 4 bilhões de habitantes, sabe quantos tinham sido evangelizados naquela época? 2 bilhões! Na década de 80, quando alcançou a somatória de aproximadamente 5 a 6 bilhões de habitantes, sabe quanto tinham sido evangelizados até aquela ocasião? 3 bilhões. Você se lembra quando no princípio do século passado, no final do século passado, quando Kofi Annan, aquele primeiro-ministro da ONU, ele colocou aquela criança no colo e disse: este aqui é o habitante de número 7 bilhões do planeta Terra. Sabe quanto tinham sido evangelizados até aquela época? 3 bilhões e meio. E faltava evangelizar 3 bilhões e meio ainda. Estamos nos distanciando à medida que a população cresce. Agora, eu quero dizer para você uma coisa. Sabe quem foi que ouviu o evangelho? Sabe qual foi essa metade que ouviu o evangelho? São os países cristãos. São os países que adotam a Bíblia como seu livro. A outra metade pertence à janela 1040, composta por budistas, por hindu e por muçulmanos que fecham as portas, que matam cristãos, que queimam igrejas e que não querem saber do evangelho. Então, se a volta de Cristo dependesse da pregação do evangelho, sabe quando é que Jesus voltaria? Nunca. Mas para que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que venha o fim, é preciso ser feita de uma forma sobrenatural. E qual é essa forma? Está aqui. A igreja subiu para a sua glória, ela foi dividida em 4 partes, e este cavaleiro do cavalo branco é justamente este aqui do capítulo 14, versículo 6, quando diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. O evangelho vai ser pregado de maneira sobrenatural pela igreja ali da nuvem. Aqui a palavra diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Você sabe que a palavra anjo, ela significa ângelos. E ângelos quer dizer mensageiro, que pode ser tanto um mensageiro humano como um mensageiro celestial. E como eu sei qual é o contexto daqui, é que anjo da milícia celestial não prega evangelho. Então quem prega evangelho são os seres humanos que conhecem a redenção. E é justamente esta parte da igreja, representada pelo cavaleiro do cavalo branco, pregando o evangelho eterno ali de cima, a todos os povos, tribos, línguas e nações, para que possa vir o fim. Hoje nós temos muitos métodos de evangelizar. Tem a televisão, tem o rádio, tem a internet, mas irmãos, existem muitas populações na terra que não aceitam. O seu circuito de televisão é trancado, é fechado. Não se tem oportunidade de liberdade de pregar o evangelho, não tem. As tribos perdidas nas florestas amazônicas, que nunca ouviram o evangelho. Agora, esta pregação feita ali de cima, todo o povo da terra vai ouvir na sua própria língua, no seu próprio idioma. Uma dificuldade que nós temos hoje ao atravessar uma fronteira para pregar o evangelho em outro país, mas num corpo glorificado nós podemos pregar o evangelho de uma tal maneira que toda a população da terra vai ouvir. A humanidade aqui não vai ver esse ser celestial, eles vão ouvir a pregação do evangelho. É claro que a primeira parte da grande tribulação, a graça de Deus ainda está aqui. Ainda existe salvação. E muitos vão se converter. E tem um outro detalhe aqui nesse momento, sabe qual é? Você sabe que no dia do arrebatamento, muitos crentes ficaram para trás? Muitos foram deixados para trás, como nós declaramos, que Billy Graham falou que 70% da igreja não vai subir no arrebatamento. Jimmy Swaggart falou que 75% não vai subir no arrebatamento. Se tomarmos por base a parábola das 10 virgens, você vai ver que 50% não vai entrar, não vai subir no arrebatamento. Então vai ficar uma população de crentes aqui no mundo incríveis.
Ah, este sim. É por isso que algumas pessoas declaram que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira, não. Essa está na glória. Mas os crentes que ficarem, estes vão sofrer os horrores da grande tribulação. Eles vão ser decapitados e mortos. Aqui equivale aquela palavra que ser fiel até a morte. A escapatória deles é permanecer fiéis até a morte. Então, irmão querido, muitas pessoas vão ser salvas ainda. Agora, nesse momento de perseguição, nesse momento de agonia, nesse momento de opressão do anticristo, muitos crentes estão quase para estender a mão para ser marcada, porque a fome é cruel. Eles não podem comer e nem comprar nem vender, porque não tem um número, não tem o cartão preferencial do anticristo. Eles não têm como comprar um cafezinho. Estão quase para entregar a mão. Mas é nesta hora que esta parte da igreja, lá em cima, no versículo 9, ela brada: temei a Deus e dai-lhe glória. Ai daqueles que receber o número da besta na sua mão, na sua fronte. Esse vai também beber da cólera de Deus, preparado sem mistura. Então, esse é o papel dessa parte da igreja, representada pelo cavaleiro do cavalo branco, porque depois que termina essa parte, aí entra em ação juízo sobre este mundo, representada pelo cavaleiro do cavalo vermelho, do preto e do amarelo, que é juízo. Igual aquele juízo que veio sobre os egípcios, que os crentes ali foram separados, igual os juízos que Deus mandou em muitos lugares da terra, em gerações passadas. É justamente o que vai acontecer nesse juízo. E quem é que está determinando esse juízo? Aquele que está sentado no trono, que é Jesus Cristo. É Ele que tem o livro com os 7 selos. É Ele que abriu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E Ele que está abrindo os selos. E à medida que Ele abre um selo, um cavaleiro vem cumprir a sua missão aqui na terra. Depois o outro. Depois o terceiro. É uma missão que para muitos é macabra, mas isso aqui é um julgamento sobre um mundo que não quer saber de Deus. Muitas pessoas acham, mas Deus foi muito cruel ao mandar o dilúvio. Cruel seria Deus deixar criancinhas e matar só os pais. Foram todos ali naquela ocasião. Então, irmão querido, nós precisamos entender os passo a passo da Bíblia, tá bom? Agora, como você vê aqui, primeiramente a misericórdia que precede, depois o cavaleiro do cavalo vermelho, que é essa parte da igreja que vem para executar o juízo, o terceiro e o quarto. Agora, nesse período, milhões de pessoas já morreram, faleceram. Aqueles crentes que foram decapitados e mortos nessa ocasião, onde é que eles estão? Onde é que eles se encontram? Aí na sua Bíblia, no Apocalipse, no capítulo número 6, olhe para a abertura do quinto selo, que está no versículo 9. Tá? Ninguém vai ser decapitado e vai subir. Decapitado? Não, não. Acontece que Deus sabe o número dos que vão permanecer fiéis aqui na terra ainda. Tá? Então veja o que acontece aqui no versículo 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Aqueles que foram decapitados por causa da palavra, que permaneceram fiéis aqui na tribulação. Ele viu debaixo do altar, aquele altar do sacrifício, ele viu eles debaixo do altar, tá? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não vingas e nem julgas nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra, os seus algozes? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse
o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Te acalma, deixa completar o número. Quando todos que tiverem de ser salvos foram salvos aqui, se converteram, mantiveram-se fiéis, quando completar o número, aí algo extraordinário vai acontecer. Algo espetacular vai acontecer. O que é que vai acontecer com essas pessoas que morreram na grande tribulação e estão ali debaixo do altar? Você quer saber? Então, devido ao tempo da nossa live, amanhã estaremos aqui para mostrar para você o que é que vai acontecer aqui nesse período e com essas pessoas que foram decapitadas e mortas durante o período da grande tribulação. Muito bem, agora nós vamos orar para que Deus nos conforte, nos console e nos fortaleça e que nós possamos entender que tudo está no controle do Senhor, que nada absolutamente fugiu ao seu comando. Não, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O mundo passa e toda a sua concupiscência. Agora, aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Então vamos orar nesse momento. Pai Celestial, eu te peço que tu fortaleças a fé dos meus irmãos, Senhor. Esta fé genuína que está em seu coração, que é responsável pela igreja, ainda está aqui na terra, e o anticristo não poder se manifestar, enquanto não cair na apostasia, enquanto os crentes não saírem daqui, ainda existe fé, e ele não pode se manifestar aonde existe esta fé genuína e verdadeira, que os meus irmãos possam buscar cada vez mais na fonte da fé, que está justamente da tua palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, pelo ler, pelo estudar, pelo meditar, pelo viver aquilo que a Bíblia declara. Ajuda os meus irmãos, fortalece-lhes, dá-lhes essa confiança plena, ajuda na caminhada desta vida. Não permitas que ninguém venha olhar para trás e fique como a mulher de Ló ficou. Não, mas que eles possam estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos ajude, abençoa nossa família, abençoa cada lar que está aqui representado nesta hora, esses meus irmãos que estão na escuta do programa. Senhor, invade a sua vida, invade o seu lar com a tua paz, com gozo, com alegria, com essa esperança sublime de que o Senhor breve voltará e estaremos para sempre com o Senhor. Aconteça o que acontecer, o mundo se abale, os reinos se destruam, mas o Senhor diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Senhor dos Exércitos, nos ajuda a confiar de que o Senhor está no controle de tudo, da tua igreja. Também abençoa nesse momento, meu Pai, a tua igreja na face da terra. Abençoa os pastores, os teus ministros, Senhor. Esses homens que têm trabalhado com uma consciência limpa, livre, pregando o teu evangelho com a intenção única e verdadeira de acrescentar, de ampliar o teu reino aqui na face da terra, Pai. Ajuda cada um a entender que buscar grandeza lá fora, isso tudo passa, e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a tua vontade, esse vai permanecer para sempre. Ajuda meus pastores, dê sabedoria aos teus filhos, derrama sobre cada um deles a tua unção, uma unção sempre fresquinha, magnífica na vida de cada um, Pai. Ajuda a igreja na face da terra, teu povo que caminha em direção à pátria celestial. Fortalece meus irmãos, Senhor, e nos ajude. Abençoa nesse momento a nossa nação brasileira, abençoa os nossos governantes, dê sabedoria a estes homens, que eles possam entender que eles foram colocados pelo povo com um propósito, Senhor, de abençoar a nação, de abençoar o povo. Não é para buscar nada em seu benefício, como alguns estão fazendo, e o Senhor sabe quem são, e nós colocamos esse em tuas mãos, para que o Senhor os converta, e que eles entendam que foram colocados por ti, num posto excepcional, mas que infelizmente muitos estão desviando a rota que o Senhor colocou no seu coração, meu Deus.
Abençoa o presidente da República, seus ministros e todos aqueles que estão em função de comando aqui no nosso território nacional, no nosso Brasil. Senhor, eu te peço ainda que o Senhor mande teus anjos sobre a nação brasileira e que essa potestade maligna que tenta desestabilizar esta nação, eles sejam confundidos e volte para o lugar de onde vieram sem direito a retorno. Guarda-nos na tua presença, nos dê a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.